contra eles. E indo mais além até do que o próprio socialismo, mas o esquerdismo em geral tem um pouco essa visão. Por exemplo, eu sou empresária e você que é empresário, você vai compreender o que eu estou falando. Quando você contrata um esquerdista, o esquerdista ele já entra na empresa já com a filosofia do eu contra a empresa. Ele já parte da premissa de que ele está sendo explorado, como se alguém estivesse obrigando ele a ficar naquele lugar. E esse Papa, Leão XIII, dizia que isto é uma aberração, porque o ideal é buscar o equilíbrio, buscar forças complementares. A gente, por mais que ele não esteja falando aqui claramente de relações trabalhistas, isso se aplica totalmente no cenário de relações trabalhistas, porque veja, da mesma forma como o empregado precisa de mim, eu também preciso do empregado e são forças que se complementam. Sob que condições essas forças se complementam? Qual é a disposição onde os atritos de interesses são amortizados? No caso do liberalismo, do libertarianismo, é zero amortecimento. É a lei do mais forte. Não tem como a gente ler a Rerum Novarum olhando só para um lado. Eu vou começar a ler aqui os documentos com vocês, mas eu quero deixar claro. O fato de eu não estar olhando grande parte dos textos que condenam os excessos socialistas é porque ela já está apresentando esses trechos no vídeo. Não estou aqui dizendo que a Rerum Novarum só bate no patrão, nem nada do gênero. Mas é que ela omite, ela esconde o conteúdo integral da encíclica. Então ela coloca assim, o Papa anticomunista, olha o Papa aqui falando do socialismo, não sei o quê. Sim, ele está descendo porrete nos excessos da raiva proletária que acaba sendo capturada por essa ideologia maligna que é o comunismo. Mas o capitalismo selvagem, o capitalismo sem regulação, sem ser submetido à moral católica, é igualmente profano. E é ele que cria o comunismo. É justamente esse capitalismo daquele homem que está ali atrás, ó, do livrinho dela ali, ó, do Ludwig von Mises. Vamos lá. Vamos analisar alguns pontos aqui que eu acho que são importantes. Ela está recortando o terceiro parágrafo da parte que chama não luta, mas concórdia de classes. E tem uma questão muito importante. Vamos lá? Não luta, mas concórdia de classes. Ela está começando... Cadê? Deixa eu... ela está pegando aqui as partes que ele está condenando. Aqui, ó. Não luta, mas concórdia de classe. Ela pegou esse ponto aqui, ó. O erro capital na questão presente é crer que as duas classes são inimigas natas umas das outras. Como se a natureza tivesse armado os ricos e os pobres para se combaterem mutuamente num duelo obstinado. Beleza, ela leu até aqui, até o não pode haver capital sem trabalho, nem capital sem trabalho. Mas, percebam, continue o texto. A concórdia traz consigo a ordem e a beleza. Ao contrário, de um conflito perpétuo só podem resultar a confusão e lutas selvagens. Ora, para dirimir esse conflito e cortar o mal na sua raiz, as instituições possuem uma virtude admirável e múltipla. E, primeiramente, toda a economia de verdades religiosas de que a Igreja é guarda e intérprete é de natureza a aproximar e reconciliar os ricos e os pobres, lembrando às duas classes os seus deveres mútuos e, primeiro que todos os outros, os que derivam da justiça. Vamos lá. Isso aqui é só para concluir da onde ela tá começando a andar, né? A gente pode pegar aqui, ó, o capítulo anterior, a igreja e a questão social. Sem isso aqui, fica difícil entender o puxão de orelha que ele tá dando aqui no comunismo, que ela tá enfatizando tanto. Vamos lá, a igreja e a questão social. Questão social, nossa, que papo de comunista. Não era isso que ela tava falando ali no... e a justiça social, não sei o quê. Isso aqui deve estar deixando ela de cabelo em pé, né? É com toda a confiança que nós abordamos este assunto e em toda a plenitude do nosso direito, porque a questão de que se trata é de tal natureza que, se não apelarmos para a religião e para a igreja, é impossível encontrar-lhe uma solução eficaz. Ora, como é principalmente a nós que estão confiadas a salvaguarda da religião e a indispensação do que é do domínio da igreja, calarmos-nos seria, aos olhos de todos,
trair o nosso dever. Certamente uma questão dessa gravidade demanda ainda de outros a sua parte de atividade e de esforços. Isso é, dos governantes, dos senhores e dos ricos, e dos próprios operários, de cuja sorte se trata. Ou seja, precisa de um esforço conjunto da sociedade como um todo. Governantes, senhores e ricos. Meu zap está aberto aqui, deixa eu desativar o som aqui. Beleza, vamos lá. Mas o que nós afirmamos sem hesitação é a inanidade da sua ação fora da igreja. E a igreja, efetivamente, que aure no evangelho doutrinas capazes de pôr termo ao conflito ou ao menos de o suavizar, expurgando-o de tudo que ele tenha de severo e áspero. A igreja que se não contenta em esclarecer o espírito de seus ensinos, mas também se esforça em regular de harmonia com eles a vida e os costumes de cada um. A igreja que, por multidão de instituições eminentemente benéficas, tende a melhorar a sorte das classes pobres. A igreja que quer e deseja ardentemente que todas as classes empreguem em comum suas luzes e suas forças para dar à questão operária a melhor solução possível. A igreja, enfim, que julga que as leis e a autoridade pública devem levar a essa solução, sem dúvida, com medida e com prudência a sua parte do consenso. Aqui tá só começando, mas já fica bem evidente que o problema vai muito além da questão do empregado com o patrão, que é uma questão de responsabilidade do empregador, do empregado e das autoridades competentes em cooperação com a igreja quanto norte moral. Bom, será que a senhora Nanda Guardian gosta dessa ideia da intervenção do Estado para mediar esses conflitos? Eu tenho quase certeza que ela não gosta muito não, né? A gente pode ler também o capítulo posterior, que é a obrigação dos operários e dos patrões. Particularmente, eu queria ler esses 2 parágrafos aqui com vocês. Evidentemente, não estou omitindo nada aqui, que realmente só para a gente ter um pouco mais de assertividade. E recomendo a todos vocês lerem na íntegra, e não só o que eu estou colocando na tela, como a Nanda fez. Vamos lá. Essa parte aqui, obrigações dos operários e dos patrões. Quanto aos ricos e aos patrões, não devem tratar o operário como escravo, mas respeitar nele a dignidade do homem, realçada ainda pela do cristão. O trabalho do corpo pelo testemunho comum da razão e da filosofia cristã, longe de ser um objeto de vergonha, honra o homem, porque ele fornece um nobre meio de sustentar a sua vida. O que é vergonhoso e desumano é usar dos homens como de vis instrumentos de lucro, e não os estimar senão na proporção do vigor de seus braços. O cristianismo, além disso, prescreve que se tenham em consideração os interesses espirituais do operário. Pode trabalhar no domingo? E o bem da sua alma. Pode trabalhar em feriados religiosos? Aos patrões compete velar para que a isto seja dada a plena satisfação, para que o operário não seja entregue à sedução e às solicitudes corruptoras, que nada venha a enfraquecer o espírito de família, nem os hábitos de economia. Proíbe também aos patrões que imponham aos seus subordinados um trabalho superior às suas forças ou em desarmonia com sua idade ou seu sexo. Ou será que uma mãe devia estar trabalhando em vez de estar criando seus filhos? Bom, fica aí algumas questões de consciência moral, né? Vamos ver até onde vai a conciliação do catolicismo e da economia liberal por parte dos liberais. A lapada vem mais seca no parágrafo seguinte. Mas entre os deveres principais do patrão, é necessário colocar em primeiro lugar o de dar a cada um o salário que convém. Isso aqui, a noção de salário justo, é um dos pontos mais capciosos de todos. Porque o salário justo, inclusive, não é igualitário para todos. Uma mesma função, dentro dessa doutrina do salário justo, pode variar dependendo das necessidades do seu funcionário. Mas, enfim, esse seria outro assunto, né? Enfim, certamente, para fixar a justa medida do salário, há numerosos pontos de vista a considerar. De uma maneira geral, recordem-se
o rico e o patrão de que explorar a pobreza e a miséria e especular com a indigência são coisas igualmente reprovadas pelas leis divinas e humanas, que cometeriam um crime de clamar vingança ao céu quem defraudasse a qualquer no preço dos seus labores. Eis que o salário que tendes extorquido por fraudes aos vossos operários clama contra vós, e o seu clamor subiu até os ouvidos do Deus dos exércitos. Fim da citação. Enfim, os ricos devem precaver-se religiosamente de todo o ato violento, toda fraude, toda manobra usurária que seja de natureza a atender contra a economia do pobre. E isso mais ainda porque este é menos apto para defender-se, e porque os seus haveres, por serem de mínima importância, revestem um caráter mais sagrado. A obediência a estas leis, perguntamos nós, não bastaria só per si para fazer cessar todo o antagonismo e suprir-lhes as causas? Aqui a gente já pode trazer um debate sobre inúmeras questões a respeito de justa remuneração, questões relativas às horas extras, banco de horas, enfim. Uma série de questões além de rotina de trabalho, como eu já apontei lá em cima. Percebam que ele não está atacando você ter propriedade, você ter um empreendimento. Está falando que aqui muito é dado, muito será cobrado. Faz sentido você pegar essa encíclica com esse escopo inicial, só da parte que ela recortou. Ela foi e pegou um pedaço deslocado entre dois parágrafos que não seriam convenientes para uma abordagem liberal e recortou um pedacinho no meio disso aqui, onde condena especificamente socialismo, retirando todo o peso sobre quem detém o capital. Assim, é uma tentativa ridícula de colocar o Leão XIII como um papo anticomunista. Veja como ele é de direita, ele é da gente, haha, comunista, olha aí esses comunas. Cara, cara, não dá, né?